Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem das mãos do Senhor que fez os céus e a terra. Muito bom dia para você. Essas palavras da palavra de Deus, nós começamos mais um dia. Voltamos para o nosso Criador, abrimos o nosso coração, queremos nos relacionar pessoalmente com Ele, queremos colocar nas mãos do Senhor todos os nossos anseios, as nossas dúvidas, os nossos problemas e ter a certeza que estando nas mãos do nosso Criador, estarão nas mãos que nos dará a solução para todas as nossas dificuldades. Nessa manhã, o meu pedido ao Senhor é que as mãos do Eterno estejam estendidas sobre a tua vida. Não sei onde você se encontra nesse momento. Se de repente pode estar em casa, ou saindo para o trabalho, ou dentro de um transporte, mas o meu pedido ao Senhor é que lhe assista pessoalmente aonde você estiver nesse momento. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus que se encontra no livro de Salmo, capítulo 112, o verso 3, onde a Bíblia diz o seguinte: Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Salmo 112, o verso 3. Na casa do Senhor há prosperidade, porque Ele é soberano, Ele é o dono da sua própria casa, Ele é doador de todas as bênçãos para os seus filhos que se encontram sobre a face dessa terra. E a justiça do Senhor, Ele é o começo, é o meio, é o fim, ela irá durar por toda a eternidade. É a única justiça que de fato nós devemos confiar com todo o nosso coração. Por isso que nessa manhã nós louvamos o nome dEle, engrandecemos o nome dEle e pedimos a Ele que esteja conosco nesse dia e com a nossa família também. Nesse canal, amigo, nós temos uma devoção a cada manhã, às 6 horas, de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. Nós pedimos a Deus sempre que nos acompanhe, que abra o nosso entendimento, para que nós possamos compreender a vontade de Deus para os nossos dias e, acima de tudo, colocar em prática também na nossa caminhada. Por isso que nesse momento eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus aberta no livro de 2 Reis, capítulo 3, o verso 1. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Nós que vivemos nesse mundo de pecado, passarmos por crises é inevitável. Nós nos deparamos com as crises econômicas do nosso país, nós nos deparamos com crises familiares, nós nos deparamos com crises até pessoais, nós nos deparamos com crises com relacionamento, amigos, colegas de trabalho, de faculdade, mas a nossa vida está inserida nesse mundo de pecado. É inevitável nós não depararmos com as nossas crises. Mas nessa manhã nós precisamos entender uma coisa. Nos momentos de crises que nós passamos, nós não podemos deixar de consultar ao Senhor, abrir o nosso coração. É por isso que a cada manhã nós temos esse encontro particular com o Senhor. É nesse encontro onde nós colocamos diante dele todo o nosso sofrimento, as nossas alegrias. Buscamos dele a saída diante das nossas crises. Quando nós nos apegamos à nossa própria humanidade para encontrar solução para os nossos problemas, a tendência natural é nós falharmos, é nós fracassarmos. Mas quando nos deparamos com as nossas crises, nós precisamos já ter desenvolvido um relacionamento tão pessoal com o nosso Deus e nós precisamos nos colocar nas suas mãos e Ele irá nos socorrer. Acasias era filho de Acabe. Só que quando Acasias morre, Acasias não deixou um herdeiro. E então quem assume o trono da nação de Israel é Jorão, irmão de Acasias. Após a morte de Acabe e de Acasias, o rei de Moabe encontrou uma ótima oportunidade para se rebelar contra o rei de Israel. O rei de Moabe pagava altos impostos ao rei de Israel. Com a morte de Acabe, ele busca uma oportunidade para se rebelar contra a nação de Israel. Para que pudesse vencer o rei de Moabe, Jorão buscou aliar-se com mais 2 reis, o rei Josafá e o rei de Edom. E eles buscam um caminho pelo deserto de Edom para que pudesse se confrontar com o rei de Moabe. Depois de terem caminhado 7 dias, sem água para os soldados e sem água para o gado e os cavalos, o rei Josafá se volta para o rei Jorão e pergunta: será se porventura não existe um homem do Senhor para que nós consultemos e saibamos qual é a vontade de Deus para esse momento de crise que nós estamos vivendo? É impressionante porque quando nós olhamos para a história desses reis, nós estamos vendo a nossa própria vida. Quantas vezes nós nos deparamos com as nossas crises pessoais
E depois de tentarmos humanamente resolver os nossos problemas, é depois então de muito sofrimento que nos voltamos para Deus, pedindo a Ele que nos auxilie nos momentos de crise. Se o rei Jorão tivesse desde o começo buscado ao Senhor, buscado a orientação de Deus, Deus estaria disposto a ouvi-los, a auxiliá-los, e eles não teriam passado por tanto sofrimento. Segundo Reis, capítulo 3, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Era o nome de Deus que estava em jogo. Jorão estava disposto a ganhar a batalha, mas não tinha buscado ao Senhor, não tinha um coração voltado para Deus. Pelo contrário, embora ele não tivesse vivido tão envolvido na idolatria como os seus pais viveram, mas Jorão não destruiu todos os altares que deveria ser destruído. Ele se voltou para outros deuses. Se não fosse nesse momento de maior dificuldade das suas vidas, se Josafá não tivesse solicitado conversar com um homem de Deus, Jorão teria dado continuidade naquela batalha sem saber qual era de fato a vontade de Deus para as suas vidas. É por isso que Eliseu, de uma forma firme, se volta para Jorão e fala: se não fosse a presença de Josafá, eu ignoraria a tua vinda à minha casa. Quero chamar a tua atenção nesse momento para que nós possamos fazer uma reflexão a respeito do texto. Nós servimos um Deus misericordioso, nós servimos um Deus compassivo. Embora através das páginas da palavra do Senhor nós entendemos que servimos a um Deus justo, mas é um Deus de amor, é um Deus da segunda oportunidade. Embora Jorão estivesse envolvido nos seus pecados, Josafá, da mesma forma, não foi completamente fiel a Deus. Deus ouviu a sua oração. O que eles foram fazer na casa de Eliseu, saber da vontade do Senhor, Deus se manifestou através do profeta Eliseu e respondeu o pedido dos reis. Deus estava dizendo que eles venceriam aquela batalha. E de fato foi dessa forma que aconteceu. Quando Deus diz não, sempre existe uma razão. Sempre é para nos proteger, é para o nosso próprio bem. Nós precisamos sempre aceitar a vontade do Senhor, mesmo que momentaneamente nós não consigamos ver o final do porquê Deus está dizendo não. Nós precisamos sempre crer, confiar e permitir que a vontade de Deus seja soberana sobre a nossa vida. Deus não queria que os seus filhos se envolvessem com práticas de idolatria com o povo pagão. E aqui no versículo 27, nós encontramos uma das razões. O rei Mesa, no afã da batalha, vendo que ele estava perdendo a batalha, para que ele pudesse receber o perdão dos seus pecados, para ele alcançar a vitória, ele sacrificou o seu próprio filho. Ele acreditava que sacrificando o seu filho, ele alcançaria a vitória naquela batalha. Da mesma forma, no futuro, Acás, um rei de Judá, sacrificou o seu próprio filho para alcançar a vitória militar. Esta era uma das razões pelas quais Deus não queria que o seu povo se aliasse com o povo cananeu. As suas práticas eram aborrecíveis aos olhos do Senhor. Quando a palavra de Deus diz não, nos humilhemos diante da palavra do Senhor, aceitemos a sua vontade, mesmo que eu e você não consigamos entender o porquê do não de Deus, mas aceite a vontade do Senhor. Ela é soberana sobre a nossa vida, sempre será para o nosso benefício. A devoção do rei Mesa ao seu Deus Quemos era muito maior do que a devoção do povo de Deus ao Deus de Abraão e ao Deus de Isaac. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o capítulo 3 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Muitas vezes Deus permite que nós passemos as nossas crises, mas é para que de fato saiba o que está dentro do nosso coração. Ao nos depararmos com as crises, nós precisamos nos voltar para Deus. Nós temos que encontrar saída ao lado do Senhor. Quando nós tentamos enfrentar as nossas batalhas sozinhos, longe do Senhor, nós fracassamos, nós caímos, nós sofremos muito mais. Mas quando nós nos deparamos com as crises e nos voltamos para Deus, abrimos o nosso coração, nos consagramos ao Senhor, Ele sempre estará disposto a lutar as nossas batalhas. Mas nós não podemos apenas buscar ao Senhor nos momentos de crises. Nós precisamos buscar o Senhor diariamente. É toda manhã, é a toda manhã
A todo instante, nós precisamos manter o nosso coração constantemente conectado com o nosso Salvador. Se nós temos alcançado vitórias em nossa vida, mas se estamos vencendo longe do Senhor, essas vitórias não possuem mérito nenhum. Todas as vitórias que nós alcançamos em nossa vida, nós precisamos alcançar mediante o poder do Senhor. É diante da crise que Deus revela o seu grande poder. É diante dos momentos difíceis da nossa vida que Ele nos dá força para que nós possamos testemunhar quem é de fato o nosso Deus, em quem nós depositamos a nossa verdadeira confiança. Por isso que nessa manhã eu convido você, nos unamos ao nosso Salvador, nos entreguemos a Ele a cada dia, confiemos cada vez mais no braço do Onipotente e nós viveremos uma vida feliz. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas. Quantas vezes deveríamos confiar mais no Senhor, mas muitas vezes confiamos mais na nossa capacidade. Por isso que nós confessamos as nossas falhas. Por favor, Senhor, nos aceite, nos dê uma nova chance. Nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.